Aqui que não tem Bíblia, tá bom? Veja esse, Eita, é o nome dele aí, para me lembrar depois, viu? 27:4. E partindo dali, vamos ler? Fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, fez o quê? Chegamos a Mirra, na Lícia. Versículo 6. E achando ali o quê? Um navio, nos fez embarcar nele. Versículo 7. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cílido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, o que acontece? Junto, versículo de número 8, e costeando-a dificilmente, versículo 9 para concluir, em nome de Jesus. E sendo já perigosa a navegação, pois também a demonstrava dizendo o que? Versículo 10, vamos lá. Dizendo-lhes, varões, mas também para a nossa vida. Amém? Os irmãos devem lembrar que nós estamos falando sobre os desafios da viagem, as percas do caminho, a necessidade de conservar em nós o que é essencial. Colocamos aqui que desafio todos nós encontramos no caminho, percas também sempre temos, mas aprendemos com a Bíblia, através da vida de Paulo, a conservar em nós o que é essencial na vida com Cristo. E aqui a gente viu o que Paulo teve que enfrentar para chegar no seu destino. Nós vimos no versículo 27, o capítulo 27, versículo 4, ele enfrentou o vento contrário, eu comentei sobre isso. 27:7, muitos dias navegando vagarosamente, comentei sobre isso. 27:7 ainda, o vento não permitiu ir mais adiante, comentei também. 27:7 ainda, navegando abaixo de Creta, falei sobre a outra rota que ele teve que enfrentar. Isso aqui faz parte dos desafios, não é? Do caminho e as percas. Versículo 27:8, costeando-a dificilmente, falamos aqui de algumas coisas que acontecem também. Versículo 27, o capítulo 27, o versículo 10 aí, a navegação diz aí que ia ser incômoda, não é? Versículo 27, versículo 10 ainda, muitos danos, nós falamos sobre isso aí, não é? Faz parte das percas também. Versículo 27, o capítulo 27, versículo 11, o centurião cria mais no piloto do que em Paulo. Nós falamos sobre o ambiente de incredulidade que eles tiveram que enfrentar. 27:12, era inverno, falei um pouco sobre isso, e eu falei sobre os desafios da viagem. Vem às vezes uma aparente tranquilidade, e aí pensamos que tudo já se resolveu, é quando somos surpreendidos. Aí, versículo de número 13 do capítulo 27 ainda, tá certo? Soprou um vento sul, brandamente, e aí pareceu que tudo já tinha sido resolvido, mas de repente, versículo 14, não muito depois, deu um pé de vento chamado Euroaquilão. Aí vem o versículo 15, o navio foi arrebatado, não é? Não se pôde mais navegar e deixou ele ir à toa, eles perderam o controle do navio, eu falei sobre isso também. Versículo de número 20, ou 18-20, nos diz aí, andaram agitado pelo vento, pela forte tempestade, de um lado para o outro, completamente sem rumo. Versículo ainda de 18-20, não apareceu durante muitos dias, nem sol, nem, quem lembra? Nem estrela. Eu falei também sobre isso. Aí o versículo de número 20 diz que fugiu de todos.
não é? A esperança de quê? De salvar-se. E aí a gente concluímos aqui no versículo de número 20, não é? Versículo 21, e a Bíblia diz no versículo 20, veja aí, vamos ler o versículo 20? E não, toda a igreja, versículo 20. E não aparecendo, havia já muitos dias, Nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não tão pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Pois aqui nós estamos nos deparando com, eu falei que na situação em que Paulo enfrentou no capítulo de número 27, nessa parte, a partir do versículo de número 13, que parecia que as coisas iam suavizando, depois que deu aquele pé de vento, o Euroarquilão, as coisas se agravaram ainda bem mais, ficando cada vez mais difícil continuar aquela navegação. E como nós estamos falando aqui, subordinado a esse tema, os desafios que nós encontramos na viagem e as percas do caminho, nós iremos encontrar aqui mesmo, a partir do versículo 21, que começou então vir as percas. Por quê? Porque quando eles se viram açoitados pelo vento e o navio não estava mais sob o controle do piloto, eles então decidiram fazer alguma coisa para ver se salvava o navio. Então eles começaram a suavizar o peso do navio, jogando fora a carga que ali tinha, e a Bíblia diz que eles faziam isso com as suas próprias mãos. E isso era um dano muito grande para o navio, para o dono do navio e para os que estavam ali naquela embarcação. Pois é, nós vemos que na nossa viagem em direção ao céu, como assim Paulo, que estava em direção, ele estava viajando em rumo à Itália para fazer a obra de Deus, não é? E o destino dele era chegar lá. Ele teve que se deparar com tudo isso aqui. E nós falamos que quando estamos surpreendidos por todas essas coisas no nosso caminho, em direção à vontade de Deus, bate um desânimo grande na vida do crente. Por quê? Porque todos nós percebemos ou entendemos, né, digamos assim, que por estar fazendo a obra de Deus ou estar na rota de Deus, as coisas devem, na nossa concepção, as coisas devem fluir calmamente, normalmente. Eu acho que os irmãos já leram muito, inclusive aqui hoje foi lido, sobre aquela tempestade que assolou o barco dos discípulos de Jesus. Se você ler as duas passagens que acontece aquela tempestade, em ambas as passagens, eles estão sobre a ordem de Jesus. Em uma Jesus manda eles passarem, em outra Jesus diz passemos. E eles estão fazendo o que Jesus mandou, indo para onde Jesus lhe ordenou. E o que é que acontece? Se levanta lá no meio do mar. Eles indo para onde Jesus mandou, indo fazer o que Jesus ordenou, se levanta uma tempestade muito grande que eles ficaram surpreendidos e também perderam o controle lá do seu barquinho, a ponto de ficarem apavorados, achando que iam perecer no meio daquele mar. E aí a gente pode dizer, como é que pode? Eles estavam debaixo da ordem de Jesus, e eles estavam fazendo a vontade de Jesus. E fazendo a vontade de Jesus, a gente tem que enfrentar tudo isso. Enfrenta tudo isso. Os discípulos enfrentaram tudo isso. Paulo enfrentou tudo isso. Essas circunstâncias que nos envolvem, essas lutas, essas coisas surpreendentes que vêm contra a nossa vida, sobre nós, elas vêm e passam. Elas aparecem, traz ali às vezes um desabor, às vezes causa até alguns danos, como diz aqui os versículos que nós lemos, traz algumas percas, mas passa, né? Vem e passa. Tem até um hino, né? Parece-me que é de Cícero Nogueira, que diz: as lutas são como fumaça, ela chega e passa, mas o crente canta. Quem conhece? Não é? É como fumaça, ela chega, mas passa, e o crente canta. Só que em dadas vezes, em muitas vezes, acontece de vir uma luta e ela perdurar por alguns dias, e o crente começa a se afligir por ela e perder na sua vida aquilo que é de mais essencial. Observe que aqui houve várias situações em conjunta
que levou aquela tripulação a ficarem perdida no Mediterrâneo, ali naquela tempestade, frio, chuva, noite escura. Imagine que tribulação. Quem já foi em alguma embarcação na praia, você não sabe o terror que o mar causa em alguém. Um dia eu fui pescar com um tio meu, quando eu era muito novo, morava lá em Porto de Galinha. Os irmãos sabem que a minha família é tudo indo lá de Nossa Senhora do Ó. Eu fui com um tio meu pescar de noite. E ele entrou num barco, levou a gente, eu pequeno. Eu me lembro que ele foi. Quando ele chegou em um certo lugar e parou o barco dele lá, e começaram a jogar as redes por ali, eu pequenininho ficava lá no barco lá, não era tão pequeno assim. Irmãos, de repente, surgiu um barco tão grande, que estava tudo escuro. Quando ele apareceu, eu distraído lá vendo o povo pescar, e ele vindo de lá para cá, eu não vi. Quando eu me voltei e vi aquele bichão, lá, eu não tive um pouco de medo não, minha gente. Eu fiquei apavorado ali naquele momento. Para mim era um submarino, para mim eu ia ser engolido, era muita coisa que surgiu ali naquele momento. Agora você imagine essa tripulação aqui, já há tantos dias ali, navegando perdido, perderam o rumo, perderam o controle da embarcação, estavam naquela tribulação e nada melhorava, cada dia piorando. Aquilo ali, irmão, na vida do crente, causa muito prejuízo. Você sabe que quando as lutas perduram, tem um versículo em Provérbio que eu não lembro agora, só me veio aqui, quem lembrar onde é me diga, né? A Bíblia diz que a esperança demorada faz o quê? Enfraquece o coração. Mas o desejo cumprido é o quê? Árvore de vida. A esperança adiada, tem uma versão que diz adiada, outra diz demorada, outra diz prolongada. Ela faz o quê? Tem uma versão que diz que ela adoece o coração, outra diz enfraquece, outra diz esmorece o coração. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Quando a gente estamos numa luta e ela prolonga-se na nossa mente além do normal, a gente tende a desanimar, a querer logo parar de uma vez, porque a gente já começa a julgar que Deus não está do nosso lado, ou que Ele não vai nos ajudar, e a gente pensa que não está valendo a pena o esforço que está sendo feito para servir a Deus. E a fé, nesse momento, começa a miguar. A gente procura ela ali e ela não aparece. As esperanças de que alguma coisa boa vai vir também não surge, não é? A gente perde as perspectivas futuras, porque se não há fé, não tem esperança, não tem perspectiva. E aí já nos acumulamos ali em uma angústia prolongada, porque julgamos que a vida se resumiu ali, naquela angústia, e ela vai perdendo o sentido, e aí já vai embora com isso a alegria, vai embora a felicidade, e aí vai embora o humor, já não sente mais prazer pela vida, já não sente mais prazer na caminhada. Isso tudo vai trazendo prejuízos irreparáveis. Mas eu coloquei aqui, que eu disse no começo aqui, que eu acho um grande desafio nós, em direção à vontade de Deus, no destino que nós estamos, enfrentar nesse caminho os desafios, as percas, mas conservar em nossa vida o que é essencial, é um desafio que todo crente está enfrentando nesses últimos dias, porque nunca teve tanto sentido o que o apóstolo Pedro falou, como está tendo agora. Ele falou sobre a batalha pela fé, que devemos batalhar por ela. A nossa fé está sendo bombardeada constantemente, tanto pelo mundo, tanto pelo inimigo, como também pelas adversidades que a gente enfrenta, as lutas, os problemas, os vendavais, as coisas da vida que vêm, e quando ela surge, todo mundo se levanta como um Davi e acredita que ela vai voltar. Esse gigante vai cair, mas aí ele continua crescendo, e a gente diz, ele vai cair, mas ele continua crescendo, e a gente diz, ele vai cair, mas ele continua ali, e daqui a pouco a gente diz, Deus faça a vontade dele.
Já não diz mais que ele vai cair. Aí a gente vê ele ali e diz, Deus quer que seja assim. E daqui a pouco a gente diz, é assim mesmo. E daqui a pouco a gente diz assim, Deus não é mais por mim. E daqui a pouco o gigante começa a cantar, que ele cantou lá no arraial de Israel. Durante quantos dias, quem lembra? Valendo 40 dias. Aquele homem está lá, dá-me o homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos escravos de vocês. Mas se a gente vencer ele, vocês vão ser o nosso escravo. Quem apareceu? Ninguém. O mais habilidoso que tinha ali era dois. Quem lembra quem era? Saul. E quem era o outro? Jonatas, o filho de Saul. Mas nem Saul e nem Jonatas teve coragem de se dizer, eu irei. Você lembra que quando Saul foi escolhido rei, ele foi escolhido pelo porte físico dele, pela beleza, mas pelo porte físico. Era um homem de grande estatura, um homem alto. Sem contar que também estava lá os irmãos de quem? De Davi, que também tinha um porte físico forte, a ponto de Samuel se embelezar com eles. Mas nem eles tiveram coragem de enfrentar o gigante. E o que é que acontece? O gigante, ele cada vez ia crescendo, porque a pressão psicológica que ele estava implementando ali no arraial dos soldados de Israel era tão enorme que eles estavam se sentindo cada vez menor do que o gigante. Foi igual aos espias que Josué, por intermédio de Moisés, mandou eles irem lá na terra de Canaã para fazer uma verificação na terra e ver o produto lá e também ver a quantidade de pessoas que estavam lá. Quando eles voltaram com um cacho de uvas grande, que um homem só não podia conduzir, não é? Mas quando eles foram trazer o relatório para Josué, eles estavam desmaiados, porque quando eles chegaram lá, viram lá os filhos de Aнаques, que eram gigantes, e quando eles começaram a olhar para os filhos de Aнаques e começaram a olhar para eles fizeram lá uma espécie de paralelo entre eles e os de Aнаques. A gente é muito inferior, eles são muito superior. Aí eles julgaram que diante dos olhos deles, eles eram como gafanhotos, muito fácil de ser destruído, e voltaram com a sua mentalidade de que não passavam de gafanhotos e que não conseguiam vencer os que lá estavam. Foi quando Josué e, quem lembra o outro? Caleb, fizeram eles se calar, dizendo que realmente lá tinha gigante, porque o crente não é idiota, não é? Ele não é besta, ele não vai dizer, não tenho nenhuma luta não, em nome de Jesus eu só vejo vitória. Não, isso aí é besteira, a gente vê a luta sim, agora eu creio que pós ela vem a vitória. Agora eu não vou dizer que numa luta eu estou na vitória, estou na luta, Jesus me ajude. Agora se eu vencer essa luta eu vou entrar na bênção, em nome de Jesus. Os gigantes lá estavam na terra, eles estavam e eram grandes, mas Josué e Caleb tinham uma visão certa, disseram, olha, eles são grandes, realmente, nós somos pequenos. Agora, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará lá nessa terra, importante é agradar a Ele. Se Ele se agradar de nós, ninguém vai impedir a gente entrar na terra prometida. Não tem Golias, nem filho de Anak, nem pequeno nem grande. Com Jesus na nossa vida, a gente é mais do que vencedor. E Deus dá essa demonstração de que é capaz de dar vitória aos seus servos, enviando Davi ao arraial dos filisteus, ao arraial de Israel. Quando Davi escuta a cantiga de Golias, todo dia Davi disse, como assim? Quem é esse incircunciso filisteu? Para estar afrontando, agora veja a visão de Davi, para estar afrontando o exército de quem? Do Deus vivo. Olha o que Davi via. Davi não via somente ali soldados israelenses, eles viam militantes do céu ali. Eles viam ali que os soldados que estavam ali eram soldados do Deus vivo. O crente tem que ter na sua mentalidade, irmão, isso não pode se desconectar da gente. Nós precisamos preservar em nós isso que Paulo preservou na vida dele, e vou mostrar aqui, de que nós somos do Deus vivo. Aleluia. De que nós temos um Deus vivo, de que pertencemos a um Deus vivo. Davi disse, eu irei e lutarei com ele, tirarei hoje a afronta de Israel,
Porque ele não afrontou qualquer coisa, não. Ele afrontou o exército do Deus vivo. E sabe com que Davi vence Golias, ou com que Golias é vencido? Com uma pedra de uma funda. E sabe, era um menino, mas ele era tão menino que até Golias o desprezou. O rei não confiou que dava para ele ir, viu que ali ia ser um massacre grande. Meu filho, não vai não, é menino, e o cabo que está lá é experimentado em guerra. Aí Davi disse assim: tá bom, mas eu, quando estava pastoreando as ovelhas do meu pai, veio um leão, veio um urso, e eu fui lá e tomei a ovelhinha dele, sem nada na mão. E o Deus que entregou na minha mão o leão e o urso, vai entregar na minha mão esse também circunciso filisteu. As experiências que o crente passa lhe dá sustentação. O crente passa por uma luta e Deus lhe dá vitória. Quando vem outra, ele vai ter a certeza: Deus me deu naquela, é o mesmo Deus que me deu vitória, vai me dar também. As experiências dão sustentação, dá estabilidade, acresce a fé do crente. Esse gigante está aí, eu estou vendo ele está muito afoito, mas ele vai cair por terra, porque o meu Deus é Deus e vive, e ele é por mim. Levante a mão para glorificar o nome de Jesus. 40 dias ele estava ali, irmão, afrontando o exército de Deus, menosprezando os soldados de Israel. Sabe o que Deus faz? Manda um menino. E quando Davi se predispõe aí, vai com a pedrinha, ele fica lá injuriando Davi, tentando uma pressão psicológica para Davi ficar sem força. Vem com esse pau, tu pensa que eu sou um cachorro? Venha que eu vou dar suas carnes agora mesmo aos animais e tal. Davi diz: tu vem a mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou a ti. Olha, irmão, crente com Cristo na vida, ele é assim. Satanás peita de lá, ele peita de cá também. É assim ou não é, irmão? Satanás faz a cara feia, ele faz também. Aleluia, quem sai em mim é maior. Oh, glória ao nome de Jesus. Aí Davi partiu para cima, irmão. Eu fiz faculdade de teologia, bacharel, e lá o professor de português, uma discussão grande lá, porque ele disse assim: Davi, quando destruiu Golias com a pedra, aí os pregadores ficam dizendo que foi Deus guiando, que nem um teleguiado, né? Quando ele girou, tá, e Deus. Aí ele disse assim: ali foi a plena experiência e habilidade de Davi. Por quê? Os irmãos sabem que existe em Israel atiradores de funda, não era, que era um canhoto, e eles conseguiam acertar no cabelo de uma cabeça. Imagina, eles conseguiam acertar no fio de um cabelo. Será que os cabos eram habilidosos? Então o que foi que aconteceu? Deus usa o que a gente? 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 E como você é? E como você é? Deus usa o que a gente? E como você é? Não precisa querer imitar ninguém, nem ser outra pessoa. Você quer ver uma dificuldade? É você pegar um cano de escape dessas motos, essas Kawasaki Ninja aí. Pegue ela e coloque nessas Pop 100. Quando ela der aquele ronco assim, quem olhava vai dizer: oxe, que doideira é essa aí? Agora bote ela na Kawasaki Ninja. Quando você der o ronco, alguém vai dizer: eita, moto bonita, que ronco lindo. É assim ou não é? É ou não é? É melhor usar o ronco da gente, irmão. Não é? Melhor usar os unidos da gente. Saul colocou a roupa dele em Davi. Quando Davi começou a andar, disse: dá para mim não. Tira, que eu só ando com roupa de couro, sou pastor de ovelha. Aleluia. Deus usa o que a gente tem. Deus usa o que a gente tem. Agora veja que coisa: quando Davi destruiu Golias, os filisteus, perna para quem quer. Vocês viram que quando eles viram o gigante deles caído lá, eles ficaram assim. Agora o que foi? Por que eles ficaram assim? Porque você lembra que foi 40 dias de afronta, sim ou não? Quantos dias de afronta? 40 dias. Aí, lá no arraial, eles estão pensando o seguinte: eles estão atrás de um guerreiro. Era isso que acontecia nas guerras. Eles estão à procura de um guerreiro.
1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40. Pô, fim, no dia apareceu um. E quando chega um menino, aí disse, oxe, estão doidos mandando menino, vocês agora estão assim? Vocês são covardes. Aí o que é que acontece? O menino destrói o gigante deles. Aí quando eles viram o menino destruir o gigante, eles pensaram, se um menino fez isso, imagina um homem. Deus usou um menino para restaurar a dignidade do exército de Israel. Sabe o que é isso aí? Deus estava ali presente dizendo, pode desafiar meu exército. Agora vocês humilham hoje, mas eu vou humilhar vocês. Daqui a pouco vai chegar meu menino aqui. E ele vai restaurar a dignidade do exército de Israel. Irmãos, não se preocupe não. Quando chegar a sua vez, vai ser para a glorificação do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Levante a mão para dar glória ao nome de Jesus. Às vezes parece que uma pedrinha só não resolve nada. Deixa ela na mão de Davi. Pois bem, como falei aqui, precisamos manter em nossa vida aquilo que é essencial, né? Não perder a fé, não perder a convicção. Eu coloquei aqui para a gente dar a continuação. São situações desesperadoras e nos leva às vezes a perguntar o que fazer. E agora? Então, coloquei aqui, em meio a tudo isso, desafios e percas e tudo mais, devemos analisar o que já se foi em nós. O que já se foi em nossa vida. O que já perdemos na nossa vida de fé. Se ainda temos as mesmas convicções, a mesma confiança, a mesma alegria, o mesmo ânimo, a mesma fé, se temos ainda em nós as convicções que tínhamos antes. E eu coloquei uma pergunta: como estamos? Movido por tudo que a gente passa. Se fizermos um introspecto em nós, não é? Na Santa Ceia a gente tem 3 olhares. Quem lembra do primeiro? O olhar retrospectivo. Segundo, o olhar introspectivo. E o terceiro, o olhar expectativo. O olhar introspectivo a gente precisa fazer diariamente. Paulo diz lá nas cartas dele, em 2 Coríntios 13, que nós devemos nos analisar diariamente. Não é só o que ele diz no capítulo 11 de 1 Coríntios, na ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas lá em 2 Coríntios 13 ele diz, examinai-vos. Vamos ler. Nós estamos aqui em um culto de doutrina. Vamos ler 2 Coríntios. Depois de Romanos, aí vem Coríntios. Depois de Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. 13, o verso 5. Vamos ler junto? Todos acharam? Vamos dizer, examinai-vos a vós mesmos, o que? Se permaneceis na fé, o que mais? Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmo, o que? É uma pergunta. Vocês estão sabendo que Cristo está em vocês? Estão sabendo disso? Ciente disso? O que é que diz Paulo? Se não, olha aí. Essa análise que precisamos fazer é para ver como estamos. É para ter uma conclusão. Porque o crente, ele sabe como ele era. Sim ou não? Sim ou não? Ele sabe como era a caminhada dele. Mas aí vem muita coisa na caminhada, sim ou não? Tem tanta coisa, irmão, que às vezes quando a gente vai nos analisar, a gente diz assim, nem eu mesmo me conheço mais. Não é não, Cecinha? Jesus tem misericórdia. E às vezes a gente faz uma análise na gente e a gente procura em nós o que sobrou. Sobrou o quê? Sobrou alguma coisa aí? Deixa eu adiantar minha pergunta aqui. Ainda tem fé? Não é? Eu coloquei aqui, como estamos? Estamos como aqueles 10 leprosos que Jesus curou?
Porque mesmo leproso, ou leprosos, eles não perderam a fé. Veja o que diz Lucas aí, por favor. Quem for rápido de Bíblia, Lucas 17, verso 11 a 19. Quem for rápido pode ler. Sim. O que é que acontece? Sim. Pararam de longe. Dizendo o quê? Versículo 14. O que mais? Observe o que Jesus disse. Quando eles clamaram em busca de Jesus, pedindo misericórdia, Jesus não disse a ele assim: vocês estão curados, sejam limpos, como disse ao leproso do capítulo 8 de Mateus, não é? Quem lembra daquele leproso? Jesus vinha descendo do monte, e aí a Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus e disse o quê? Mestre, se quiseres, podes tornar-me limpo. Veja que oração aqui. Isso aqui é uma deprecação. Quem já ouviu falar sobre deprecação? Aquilo que Paulo fala lá a Timóteo, né? 2 Timóteo 2. Admoestos, pois, diante de tudo que se faça oração, deprecações e ações de graça. O que é deprecações? É orar de forma insistente e submissa. Deprecações é fazer uma oração de forma insistente e submissa. Esse homem aqui, ele fez essa oração. Prostou-se, adorou diante de Jesus e disse: se quiseres, submissão ao querer de Deus. Entendimento, podes tornar-me limpo. E Jesus disse o quê? Quero ser limpo. Irmão, tem hora que a gente faz uma zoada tão grande, quer pegar os pés de Jesus assim, fazer ele balançar ele, e ele fica sem se mexer e sem dizer nada. Mas tem hora que a gente só faz dizer: se tu quiser, Jesus diz: eu quero. Aleluia. É um jeitinho que a gente tem, que às vezes toca no coração dele, e ele diz: está aí diante de ti aquilo que estás me pedindo. Estamos como esse leproso, porque os leprosos, irmãos, ele perdiam a sensibilidade, não é? As células nervosas eram atacadas por essa bactéria, e o corpo dele, onde tivesse célula nervosa, não tinha comunicação para o cérebro. Eles não sentiam dor, e daí iam desfiando, a pele ia estragando. Era uma coisa triste. Eles perderam a sensibilidade, não é? Porque você podia perfurar ali onde estivesse lá a marca lá da lepra, e eles não sentiam, não é? E fizesse muita coisa ali, riscava, eles não sentiam dor, porque as células nervosas ali estavam tudo paralisadas. A bactéria tinha lá paralisado elas, não sentiam dor nenhuma. Mas eles não perderam uma coisa na vida deles. O quê? A fé. Amém? Às vezes a gente perde até a sensibilidade, irmão. Acontece do crente, às vezes ele fica até insensível. E às vezes ele vem para a igreja, não consegue chorar, não consegue sentir a presença de Deus, não consegue se alegrar. Às vezes Deus está falando ali fortemente, mas ele não tem mais aquela sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Mas o coração dele arde em fé, dizendo a Deus lá dentro: Senhor, tu sabes que eu estou assim, mas eu creio em ti, e sei que tu podes mudar a minha situação, Senhor. Eu quero que você saiba que o teu Deus está olhando para o teu coração, está olhando para a tua vida, e vai chegar a tua vez. Vai chegar a tua vez. Jesus vai te dar uma oportunidade, vai passar perto de ti e vai te dar o privilégio de perguntar a Ele ou pedir a Ele o que é que tu queres. Jesus vai te deixar ver que Ele está presente na tua vida, perto de ti, e vai te levar a fazer um pedido diferente, para que Ele faça um milagre grande em tua vida também. Quando eles viram Jesus, eles começaram a pedir por misericórdia, e Jesus disse a eles assim: vão se mostrar ao sacerdote. A lei dizia assim: se o leproso se sentisse curado, deveria voltar lá para fazer a mesma verificação, para o sacerdote comprovar que eles estavam aptos para voltar para a sociedade. Quando Jesus disse a ele: vá mostrar-se ao sacerdote, eles ainda estavam leprosos.
Mas a fé deles dizia, se ele disse, aleluia, é poder. É poder. É poder. Jesus ainda nos submete à obediência, mesmo em meio às enfermidades. Porque pode estar enfermo, pode estar insensível, mas tem que ser obediente em todo o tempo. Pode estar provado, atormentado, atribulado no reino do temporal, mas não pode perder a obediência. Ele opera na vida do obediente, honrando a sua fé. Às vezes Satanás até fica todo aí que nem a mulher de Jó, não é? A mulher de Jó, irmão, quando viu Jó naquela situação, ela ficou tão apavorada. E ninguém queira estar na pele daquela mulher. Às vezes a gente escraça aquela pobre. Satanás usou a mulher de Jó. Não foi Satanás. Foi o pavor da vida. Foi as coisas no meio da casa. Filho morto. Sabe o que é uma mulher ter filho morto? 10. Marido pobre. Sabe o que é perder tudo? Para uma mulher que tinha de tudo e agora ver alguém levar alguma coisa para ela ter que comer? Sabe o que é isso? Um homem agora com um monte de tumores no corpo, chaguento, fedido. Sabe o que é isso? E a mulher olhar para ele e dizer assim, esse homem é crente mesmo ou ele estava enganando a gente? Não é fácil ser a mulher de Jó. Por isso que Jó disse assim, você está falando uma coisa, mas está falando como alguém que não está com um juízo bom. Você não sabe o que está falando. Eu sabia que aquela mulher estava numa situação tão triste que não puniu, mas lhe devolveu os seus filhos, lhe deu 10 de volta, lhe restaurou a dignidade, porque Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe quando a gente está podendo e quando a gente diz eu não posso mais, ele sabe, ele não pode mais, ele não pode mais. Deus não matou a mulher de Jó, Deus repreendeu os amigos de Jó, mas mudou o cativeiro de Jó e também da mulher dele. Às vezes acontece isso na vida do crente. Aleluia. Mas não perca a sua fé. Como estamos? Esse leproso, esses leprosos, só ouviram Jesus dizer: vá mostrar-se ao sacerdote. E eles foram. Como é? Eles foram. E no caminho, aleluia, irmão, o caminho da obediência é o caminho do milagre. Trilha o caminho da obediência. Era sobre o caminho da obediência nos leva às vezes às dores, às lágrimas, às percas que são irreparáveis, mas o caminho da obediência nos põe debaixo dos milagres e das maravilhas do eterno. No caminho da obediência, Deus vai te surpreender. Anda no caminho da obediência. Obreiro, anda no caminho da obediência. Músicos, anda no caminho da obediência. Jovens, anda no caminho da obediência. Criança, anda no caminho da obediência. Irmãs de comissão, anda no caminho da obediência. Irmãos, anda no caminho da obediência. Irmãs, anda no caminho da obediência. Igreja de custódia, e você que está me ouvindo também, ande no caminho da obediência, que Deus vai te encontrar neste caminho e o milagre vai chegar. Tu vai ver que valeu a pena. Muitos estavam voltando e tu indo, e muitos dizendo: para que isso? Não precisa isso tudo. Não precisa. E você dizendo assim: é porque eu estou obedecendo a ordem. Vai te mostrar o sacerdote. Eles podiam dizer: Jesus, nos cure logo aqui, para que a gente já saia sabendo que estamos curados, não ser decepcionado e voltar leproso. Te
tire logo a chaga da gente. Eles não questionaram o mestre, dizendo: com essa dor, com essa doença, como obedecer a tua palavra? Eles não colocaram em xequinha a lealdade de Jesus, dizendo: como ir desse jeito, como ir desta situação? Eles foram, e a palavra indo com ele, e a palavra no caminho os curou da lepra, e eles não eram mais leprosos. Você crê na surpresa de Deus ainda? Levante a mão. Você crê ainda nos milagres? Deus vai te surpreender neste caminho. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu honrarei a tua obediência, a tua submissão a mim, a tua declaração de obediência. A minha palavra será honrada por mim também, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Quem recebe, diga amém. Tem milagre hoje aqui. Você crê nisso? Tem milagre de Deus hoje aqui. Quantos crê? Levante a mão comigo nessa noite. Tem milagre dele hoje aqui. Jesus está te dizendo: eu te trouxe para ouvir isso, para despertar a tua fé. Tu crê que nesse caminho ainda tem milagre? Tu que dizes: nada bom vem a mim, já estou tão acostumado com o sofrimento que nem espero mais. E Deus está te perguntando: tu ainda crê? Vai, levante a mão e adore a Ele. Vai, recebe graça de Deus nessa noite. Vai, recebe graça dele nessa hora. Porque o teu Deus é Deus. Oh glória, quem tem glória para Jesus da glória. Aleluia. Não perderam a fé. Porque quando Jesus disse: vai mostrar-te ao sacerdote, de pronto eles foram. Confiança na palavra, não é, irmão? Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E a gente não pode perder, mas também não podemos ficar como esse aqui. Por favor, abra a Bíblia em Marcos 9. Marcos, capítulo 9, é antes de Lucas aí. Marcos, capítulo de número 9, versículo 24. Quem achou? Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda a vencer a minha falta de fé. Olha para isso. Sabe o que é que está acontecendo aqui? É que esse homem aqui, ele é um pai de um menino lunático, né? Algumas versões diz que ele tinha ataques epiléticos. Diz a Bíblia que esse moço aqui, o demônio pegava ele, era um espírito de enfermidade, jogava ele no fogo, jogava ele na água. Esse menino escumava, rangia os dentes. E diz a Bíblia que ele ia desfiando, secando-se. Jesus está no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. E lá Jesus ele se transfigura e fica na forma de Deus. E João, Pedro e Tiago vendo, Pedro ficou logo estarrecido e disse assim: mestre, é bom estar aqui. Vamos fazer para nós aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Diz a Bíblia que ele não sabia o que estava dizendo. A voz saiu do céu e disse: é o meu filho que está aí, ele é o filho amado, escutem a ele. Diz a Bíblia que Jesus não aceitou a proposta de Pedro e desceu do Monte da Transfiguração, pediu a ele silêncio e que guardasse aquele segredo. Quando Jesus desceu, os discípulos que ficaram embaixo estavam ali envolvidos em um tumulto. Estava ali envolvido no tumulto e chegou muita gente, porque eles tinham recebido o ordem de Jesus para curar enfermos, expulsar demônios, pregar o evangelho. E quando eles estavam ali naquela região, o pai desse menino pegou o menino e trouxe para eles. Esse menino tem esse problema. Ele contou aos discípulos. E os discípulos foram orar pelo demônio. O demônio ficou furioso na vida do menino e fez todo aquele espetáculo que fazia diariamente com o menino. E os discípulos bateram, tentaram, e o menino não ficou bom.
Aí começou o tumulto, são falsos profetas, e começaram ali a apertar. Jesus não ficou em cima, como Pedro tinha pedido, por causa dos que estavam embaixo. Veja como Jesus é, irmãos. Veja como Jesus é. Ele está ali no momento de glória dele, mas está preocupado com quem está ali no momento de aflição. Porque enquanto eles estão em glória e Pedro, vamos ficar aqui que aqui é bom, lá embaixo eles estão ali agoniados, a gente quer sair daqui. E Jesus abriu mão do momento de glória dele para descer, para levar aqueles que estavam no momento de aflição. E quando eles descem, Jesus logo toma a frente e diz: o que é que vocês estão aí questionando com eles? Aí o pai do menino passou na frente. Não é que eu trouxe aqui esse meu filho? E ele é lunático. E vem sendo atormentado todos os dias por um demônio. O demônio pega ele, joga na água, joga no fogo. Esse menino arranja os dentes, eles comem. E ele está secando. E eu trouxe ele para os teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Mas se tu podes fazer alguma coisa... Aí quando ele disse isso a Jesus, Jesus disse assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aí ele desagou. Se eu creio, Jesus, mas ajuda na minha incredulidade. Sabe como é? Está numa situação difícil, está precisando de um milagre, mas não crê. Tem incredulidade. E a gente não pode ficar como esse pai do menino, que precisava do milagre, correu atrás do milagre, queria ver o milagre, mas não cria no milagre. O coração movido por incredulidade. Às vezes as pessoas creem no que a Bíblia diz, ouvem o que a Bíblia fala, mas dizem: eu não acredito que acontece comigo. Não acontece com nossos dias. Isso aqui não é para nós mais. E aí como é que vai ter o milagre? Aí quando começa a apertar as coisas, aí começa a duvidar das pessoas que crêem, das pessoas que buscam. Aí começa a dizer: isso aí é mentira, isso aí é arrumado, isso aí é alguém que paga, isso aí é não sei o quê. Na verdade o problema não está em quem crê, está na pessoa que não acredita, mas quer que o milagre seja feito mesmo sem ele acreditar. Quer que Deus opere na vida dele, mesmo ele na incredulidade. E a incredulidade não atrai os milagres de Deus, mas é a fé quem atrai os milagres de Deus. Não pense que a incredulidade faz Deus mostrar, provar. Quando Deus é um crente na incredulidade, Deus diz assim: eu vou agora me revelar a ele para que ele saiba que eu sou poderoso. Deus não precisa. Não. Deus não precisa dar uma demonstração de poder, porque o que ele precisava fazer para provar para o homem que ele criou que ele é Deus, criador e poderoso, a natureza. Salmo 19 diz que lá, um dia faz declaração ao outro, e uma noite mostra sabedoria a outra, sem linguagem e sem som, ouve-se a sua voz. Romanos capítulo 1, Paulo diz que Deus se revelou e fez o homem entender que ele existe, lhe dando fé, condição para a percepção, para crer, e também demonstração para a confirmação da sua fé, criando tudo que nós estamos vendo. E quando a gente olha, diz assim: é impossível não existir um Deus que fez todas essas coisas. Agora, se o homem quiser experimentar pessoalmente dos milagres desse Deus, tem que descer ao ribeiro dele, mergulhar na humilhação, buscar a sua face e dizer a ele: Senhor, eu creio que tu podes. Eu já disse a vocês aqui que um dia eu fiquei bem incrédulo, porque na minha mente, e jovem, né? Eu achava que eu iria atrair Deus, para fazer Deus aparecer para mim, porque eu pensava assim, né? Ele não vai querer me perder. Ele não vai querer que eu perca a minha fé. Então ele vai fazer alguma coisa para mostrar a mim que ele realmente... Eu fiquei incrédulo, olha. Uma coisa dessa. Via? Caco entre os cacos, contendendo com o oleiro. Quem é o barro? Para dizer ao oleiro: o que é que tu fazes? Aleluia. Aí eu lá deitado, todo incrédulo, esperando Deus me dar uma demonstração de poder, falar alguma coisa lá nas nuvens, jogar uma voz grande dentro do meu quarto lá, e eu ouvir aquela voz, estremecer minhas estruturas, cair prostrado lá e sentir o corpo vibrando.
Deus estava calado, ficou eu lá, incrédulo. O Espírito Santo, que é o advogado, não é? Que é o paracleto divino, é o consolador que está do lado. Aí viu a minha triste situação e intercedeu por mim, não é? Paulo disse que ele geme por nós com um gemido inexprimível. Quando o Espírito Santo me viu naquele caminho, eu acredito que o Espírito Santo vou socorrer esse miserável, porque não é Deus que precisa dele, é ele que precisa de Deus. Aí rogou o pai, disse: sacode o incrédulo, pai, socorre o incrédulo, pai. Aí o pai disse: fala com ele, diz a ele que a fé funciona e a incredulidade me afasta dele. Aleluia. Aí o Espírito Santo trouxe a palavra e disse assim: não é a tua incredulidade que atrai Deus, é a tua fé. Deus não se move pela nossa incredulidade para demonstrar poder, para provar para a gente, para restabelecer a nossa fé. Ele se move pela nossa fé para comprovar que valeu a pena crer, valeu a pena confiar. Não fique incrédulo nem duvidoso. Vá para a Bíblia, leia a Bíblia, se alimente dela, dessa presença de Deus. Renove o altar, renove o pacto com Ele e diga a Ele: acrescenta minha fé. Quando o pai do menino disse: eu creio, mas ajuda-me, porque eu sou incrédulo. Mas ele disse em lágrimas. E Jesus viu ali o quebrantamento dele. Porque quando ele disse isso, caiu em lágrimas. Irmão, o quebrantamento é importante. Sabe? Que é melhor fechar a boca e chorar do que falar o que não sabe a respeito do céu. Às vezes fica dizendo coisa e não resolve, só vai trazer mais amargura, mais fraqueza. Cala a boca e chora. Aleluia. Deixa Deus te ver chorando. Quando Ele te ver chorando, Ele vai chegar perto e vai colher as lágrimas. O anjo leva para a presença dele e ele vai decifrar o que é que a lágrima está dizendo. Está ali o servo chorando e a lágrima falando lá, e daqui a pouco ele vem com resposta para você, para mim, porque Ele é Deus de misericórdia. Quando diz amém? Eu que encerrar aqui porque o horário já se foi. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo para mim. Canta. Ó Senhor,